Esse é o Insight aqui na Alma e Consciência TV. Eu sou o Flávio Siqueira e é muito bom poder estar de volta contigo para a gente trocar mais um tempo de experiências, de reflexões. Como é que foi a sua semana, como é que foram os seus dias, como é que está sendo hoje, agora, para você. Está tudo bem aí? Que independente de como esteja o cenário, de como as coisas estejam acontecendo, que você esteja bem, que você esteja em paz, que você esteja tranquilo, tranquila, mesmo quando nem sempre as coisas lá fora estão. Aliás, quando a gente para prestar atenção nas coisas lá fora, eu digo de maneira geral, né, nos acontecimentos do mundo, nós viemos recentemente de uma disputada, acirrada e hostil eleição onde corações e mentes são mobilizadas, paixões afloradas, isso vai gerando inclusive separação entre amigos, entre parentes. Quantas matérias você deve ter visto saíram na época das eleições de pessoas que se desconectaram do Facebook, que brigaram, porque um votava em um votava no outro, essa polarização tão alimentada e tão, de alguma maneira, sonhada pelos políticos. Os políticos gostam disso. É bom ter polarização, é bom ter o bem contra o mal, nós contra eles, os bons, os bandidos e os mocinhos. Isso não é hoje, não é só um partido político, isso é sempre. Né? Na história humana, na história política, de um jeito ou de outro, isso sempre existiu. Lados que se identificam com determinados polos e se degradeiam, todos em nome do bem, mas apontando o outro como mal, até que os antes bons assumem o lugar dos maus e se tornam exatamente maus, como os maus que antes eram apontados como tal. A política é assim. Os exemplos se sucedem e se repetem na história. Mas não só na política, não. Na vida religiosa, na filosofia, de maneira geral, na cultura, na história humana. Não é preciso muito esforço para você ver isso. Veja, por exemplo, na espiritualidade, na religião. Veja exemplos históricos, pontuais. Eu não vou aqui eleger um ou outro, até porque não é difícil para você imaginar alguém, né? Muitos, inclusive, que num determinado momento da sua vida, na história, enquanto estiveram aqui, ensinaram caminhos de pacificação, de amor, de abrangência de consciência, de alma, de construção de caráter, de entendimento de como as coisas são, funcionam. E é impressionante como, geralmente, essas mensagens se conectam, né? Não nos contornos culturais, nos cenários, nas descrições e metáforas conectadas àquele tempo, àquele momento, àquela cultura, seja ocidental, seja oriental. Isso varia mesmo, né? Isso varia. Mas dê um passo, transcenda isso, veja além disso, veja por trás disso. E você vai ver como, de alguma forma, a maioria das mensagens que pontuaram a história humana, a história do pensamento humano, da religiosidade, da espiritualidade humana, se conectam nessa aproximação, nessa abrangência de olhar, de percepção, de vínculos entre humanos, que são separados pelo tempo e pelo espaço, pela cultura, pelas crenças, pela religião, pelas influências, pelas referências, pelas opiniões políticas, pelas opiniões religiosas, mas que se conectam na basicalidade dos sentimentos, na essência daqueles que, apesar dos pesares, das buscas, dos sonhos, das utopias, estão buscando paz, estão querendo se encontrar, estão querendo encontrar uns aos outros, estão querendo se conectar. Pode ser que não seja necessariamente entre esse e esse. Esses brigam, mas será com outros. Esse se conectará com esse grupo e esse com esse grupo. Mas a necessidade dos vínculos, das conexões, isso sempre existe, sempre existiu, sempre vai existir. Mas apesar disso, o que a gente vê essas mensagens se transformarem com o tempo? Em outra coisa? Praticamente todas elas. E quanto mais distante o tempo vai ficando daquele ponto de referência, daquela pessoa, daquela ideia, daquela mensagem que foi tão eloquente e talvez nem tão eloquente assim naquele tempo, foi restrita a um grupo, se expandiu,
foi contagiando outras pessoas e depois foi distorcendo, foi virando outra coisa. Você quer um exemplo? Bom, veja o próprio cristianismo, que para nossa referência ocidental é a principal religião no Ocidente e no mundo, talvez, se bem que os muçulmanos também estão crescendo muito, mas eu acredito que ainda, pelo menos em quantidade, né, e aí abrangendo todas as variantes, o cristianismo ainda é a religião oficial do mundo. Mas você consegue olhar para o cristianismo como um todo hoje e todas as suas variações? O cristianismo, vamos ficar no Brasil só, não vamos para o mundo, para os ortodoxos, vamos ficar no Brasil, cristianismo católico, o cristianismo evangélico, dentro do catolicismo os carismáticos, os mais ortodoxos, dentro dos evangélicos os pentecostais, os neopentecostais e as derivações, os tradicionais. Isso vai se desdobrando, né? Todos partiram de um mesmo ponto, Cristo, de uma mesma mensagem, a mensagem de Jesus Cristo. Mas todos viraram outras coisas. Aliás, Jesus era judeu e a mensagem dele se conectava ao judaísmo da época, aos costumes judeus, à tradição dos judeus, mas virou uma outra coisa. Eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, entenda. Nem se ofenda, por favor. Eu só estou refletindo contigo como algo que nasce de um jeito, com uma intenção, com certos contornos, com certa carga de liberdade, inclusive, com o tempo vai se transformando em outra coisa. E aí, a gente pega as outras coisas e transforma numa outra coisa, personalizada, conectada às minhas necessidades, aos meus medos, aos meus vazios, às minhas expectativas em relação à vida. E aí eu pego aquilo, né, que já não é muito aquilo que era, e transformo numa coisa diferente. E isso passa a ser a minha fé. Eu falava agora há pouco também sobre o exemplo político. A gente vê onde nasceram algumas teorias políticas que levaram, por exemplo, ao capitalismo, ao comunismo, ao que nós chamamos de democracia. E você vai vendo na raiz, na gênese do que hoje nós damos os nomes e chamamos de filosofias políticas, outras coisas, outras ideias, outras propostas. Mas que se desdobraram. Isso é mal? Não necessariamente. Isso é bom? Também não. É um acontecimento, é um fato. Eu não estou tecendo aqui nenhum tipo de dando nenhum tipo de coloração moral para essa história, dizendo que isso é bom, é mal, que deveria ou não deveria acontecer. Mas é assim que acontece. Então, nesse ponto da caminhada que você está agora, né, seja você quem for, reconheça a si mesmo a partir das convicções que você tem. Sejam convicções religiosas, sejam convicções políticas, sejam convicções acadêmicas, intelectuais, filosóficas, as referências que vão te transformando naquilo que você é. E se você parar para pensar, olhando para si mesmo, para as referências próprias, pessoais, familiares, que foram influenciando para que você escolhesse a tua profissão, que você desenvolvesse seus gostos e habilidades e enfim, e aquilo que você se transformou, você mesmo não vai saber aonde aquilo veio de você e aonde aquilo foi de alguma maneira influência. Até que ponto você pensa por si mesmo, ou você está respondendo a comandos que foram implantados inconscientemente pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus bisavós, pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu filho, pelos seus colegas de trabalho, pelo mundo que você vive, pela profissão que você escolheu seguir, entre os profissionais, na faculdade, enfim, você vai virando aquilo. E aí chega um ponto que você olha para si mesmo e não sabe mais o que é. Você tenta lembrar o que te moveu no primeiro momento para fazer determinadas escolhas, para assumir determinados caminhos, e não tem mais respostas e não sabe mais. As cores antes tão nítidas se transformaram em outra coisa. Foram se degradelizando. Eu inventei essa palavra aqui, mas que tem a ver com degradê. Até se transformar numa mistura de cores que já não é cor nenhuma. Isso não é só comigo, nem contigo. A sociedade hoje é assim. Uma babel de informações, de pensamentos, de ideias, de ideologias, uma sobrecarga de informações e conceitos e preconceitos, até a gente chegar no tempo do politicamente correto, no tempo onde a opinião
se tornou proibida no tempo onde uns lutam contra os outros, numa polarização de tudo, bons contra maus. É contraditório e é um paradoxo diante de um tempo de politicamente correto se alimentar polos, né? Mas é assim, contraditoriamente, que a nossa sociedade está se construindo, está se formando, está crescendo. Para onde isso vai? Vai melhorar, vai mudar, vai piorar? Não dá para responder. Eu só estou fazendo um recorte, um olhar de como as coisas estão hoje e de como a gente se vê no meio disso tudo, porque nós também somos subproduto disso tudo. Influenciamos e somos influenciados. Interferimos e sofremos interferência, de um jeito ou de outro. Ativos e passivos nessa comunicação invisível, nessa linguagem universal que vem pela via da espiritualidade, pela via da política, pela via da tecnologia e por tantas outras vias e vai nos modificando sem que a gente perceba, sem que a gente veja, sem que a gente sinta. Caramba, Flávio, agora você me confundiu e me tirou um pouco a esperança. Não é isso e nem é essa a ideia. Eu estou falando sobre isso, agora que a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso encontro, para lhe dizer o seguinte. Diante de tanta confusão, consciente de tantas distorções que nós nos impomos, que a sociedade nos impõe, que as filosofias nos impõem, que a vida nos impõe, isso é inevitável, de um jeito ou de outro nós estamos expostos a isso. Cabe a mim, a você, poucas coisas, mas tão impactantes, tão profundas, que faz com que a gente passe por isso, caminhe no meio disso e, pasme, não se perca. A minha proposta sempre é para que a gente nunca se esqueça do caminho de casa. E o caminho de casa tem a ver com aquele que um dia, essencialmente, nós fomos. E, pessoalmente, eu acredito que é exatamente por isso que nós chegamos aqui no mundo, ainda como páginas em branco, ingênuos, abertos, disponíveis, sem preconceitos, sem religião, sem nenhum tipo de bandeira ideológica. Isso vem se manifestando depois com os pais, com a cultura, com as influências, mas não num primeiro momento. Nós somos aqueles seres lindos e abertos e inocentes. Esse é o caminho de casa. Ainda que você tenha as suas ideologias, as suas crenças, as suas filosofias, nenhum mal nisso, as suas conclusões, as suas percepções, que bom que você as tem, continue tendo, mas não desconecte nenhuma delas da sua essência. Eu falava no começo do nosso papo que a gente vai vendo, por exemplo, as mensagens históricas, religiosas ao longo do tempo, Jesus, Buda, tantos outros, e vê tantas diferenças históricas de contornos, de descrições, de metáforas, de exemplos. Mas caminhe um pouco mais. Vai um pouquinho mais adiante, o que você vai ver? A essência. Você vai ver que o acesso a Deus se faz entre eu e Ele, porque Ele me habita. Eu não preciso de intermediário algum, seja ele religioso, seja ele o que for. Você vai ver que cabe a mim te respeitar, te amar como ser humano, não te julgar, não me apressar em me sentir maior ou menor que você, mas caminhando juntos, sem me colocar na condição de teu líder ou teu seguidor, amando uns aos outros. E nisso você vai entender a essência que jamais deveria ter saído da gente e que, no entanto, um dia já foi tão eloquente dentro de nós. Que essa eloquência quebre as cascas, invada as camadas e se imponha como consciência de quem enxerga a vida em simplicidade. E todas as interferências e sobrecargas como acontecimentos de um tempo necessários, muitas vezes, inevitáveis outras tantas, mas não maiores do que aquilo que essencialmente me conecta a você e faz com que eu e você sejamos um. Humildes crianças, adultos, mas com a pureza e com a ingenuidade, com a simplicidade que nos conecta e nos transforma em seres que, sobretudo, estão aqui para aprender a amar. Que assim seja para todos nós, tá bom? Esse programa fica no site da Alma e Consciência TV, fica também
no flaviosiqueira.com, você pode ouvir a web rádio vagalume.com e acompanhar mensagens ao vivo. Eu estou das 8 às 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, gravado no horário de Brasília. Um beijo para vocês, semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá.